Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de sexta-feira. Hoje nós temos como gesto concreto da Quaresma corrigir com amor e caridade. Então, se você precisa fazer a correção a alguém, procure fazer no espírito de oração. Reze antes de falar, para não perder a capacidade de corrigir no amor, na caridade. A gente precisa ajudar as pessoas que nós amamos a estarem sempre perto de Jesus. Então nós não devemos pecar por omissão, de fato devemos falar, corrigir, orientar, mas tudo isso deve ser feito por amor, para que essa pessoa não se perca, não saia do caminho de Deus. Irmãos e irmãs, no Evangelho, nós temos uma síntese da história da salvação na Bíblia, na Sagrada Escritura. O Evangelho de hoje nos apresenta Deus que forma o seu povo, representado por Jerusalém, que nesta parábola está simbolizado pela vinha. A vinha de Israel é o povo de Israel. É o povo de Jerusalém. Nós vamos notar na parábola que eles eram responsáveis pela vida religiosa. Toda Jerusalém se torna responsável como povo de Deus para que Jerusalém seja uma cidade de fé, uma cidade identificada com Deus. A identidade de Israel é pertencer a Deus. Israel é o povo eleito, o povo amado. São responsáveis pela vida religiosa. Porém, nem sempre o povo foi fiel a Deus.
Às vezes caía por imaturidade, responsabilidade, curiosidade, caíam na infidelidade, seja de pecados corriqueiros, pequenos, e grandes pecados como o povo que adora outros deuses, tornando assim um adultério religioso, espiritual, e Deus abominava a adoração a falsos ídolos, a falsos deuses. Por isso Deus envia profetas para cuidar da vinha, para cuidar do povo. E a parábola mostra que muitas vezes o povo rejeitava os profetas. A missão do profeta é pedir que o povo volte a um caminho de justiça, volte a caminhar com Deus, volte para o Senhor. Mas o povo, rejeitando os profetas, faziam deles pessoas perseguidas, vítimas de toda espécie de violência, e muitas vezes acabavam rejeitando os profetas e matando os profetas. Aqui nasce uma interrogação, né? Como nós acolhemos os líderes religiosos da nossa igreja? O Papa é um profeta do tempo atual e a gente não deve rejeitar, não deve jogar pedras. É preciso conhecer a mensagem do nosso bispo, Dom Paulo, entender o que ele tem a nos dizer. Ele é pastor do nosso povo e a gente precisa rezar por ele, entender qual é o caminho que ele está pedindo para a igreja de Brasília. É preciso acolher o seu pároco, entender a mensagem do seu pároco. Ele é um profeta na sua paróquia. O que ele tem falado? Você está escutando ou você está rejeitando? Então a gente tem que entender, ouvir, acolher, para a gente não perseguir, não criticar, não jogar pedra. Quem joga pedra no sacerdote, joga pedra em Cristo. O sacerdote representa Cristo, bom pastor, na comunidade. Como é que a gente acolhe os profetas dentro da nossa igreja? Então a parábola está mostrando como o profeta foi perseguido, muitas vezes até assassinado. Por fim, Deus enviou seu Filho ao mundo, mas ele também foi rejeitado e morto. Deus então estabeleceu, na paixão de Cristo, na morte de Cristo, uma aliança com um novo povo, a igreja, que deve produzir seus frutos no tempo devido. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje pede a sua conversão, a minha conversão, para que a gente possa produzir frutos dentro da igreja, na vinha do Senhor. A quaresma não pode se encerrar sem frutos de vida, graça, santidade na nossa própria vida, comunidade e família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.